Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo devocional diário. Esse vídeo faz parte de uma série de lives que acontecem de segunda a sexta-feira, às 19h30 no meu perfil no Instagram. E aos sábados e domingos esse vídeo é gravado aqui. E eu convido você, se você ainda não curtiu, se você ainda não compartilhou, se você ainda não é inscrito nesse canal, rapidinho você faz tudo isso e ajuda esse canal a crescer, ajuda esse perfil a alcançar muito mais pessoas. Que nós temos aqui o objetivo de realizar a leitura bíblica em um ano. Iniciamos no dia 1º de janeiro agora de 2024 e já estamos no 24º, encerrando o 24º livro já lido da Bíblia. Esse projeto, esse planejamento não é para pessoas já avançadas na leitura bíblica, são para aquelas pessoas que nunca leram, que querem conhecer as personagens, que querem conhecer as histórias, bem como empreender mesmo tempo de devocional com Deus. Além do mais, você pode desenvolver rotina, desenvolver disciplina acerca da palavra de Deus. E eu convido você a ficar aqui comigo então, porque hoje nós vamos meditar, fazer reflexões acerca dos Salmos 100, 101 e 102, também do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, que foi escrita por Paulo. Hoje é o primeiro dia. Vamos lá então para as meditações, os aprendizados acerca do Salmo 100. O Salmo 100 que tem como ideia principal: o Senhor é fiel e seu amor acompanha todas as gerações. Ele faz um convite ao louvor e ele vai fazendo ascendentemente, ele vai acrescentando um passinho a mais para que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus. Se atente para isso, olha lá. Primeiro ele começa com aclamar com júbilo ao Senhor. Então você começa com aclamações. O salmista sugere isso, aclamai. Depois é rendei culto ao Senhor. Então de aclamação já vai para render culto. Depois ele coloca reconhecei que o Senhor é Deus. Olha lá, eu aclamei, eu rendi culto e agora eu estou reconhecendo que o Senhor é Deus. Na sequência ele coloca entrai por suas portas, já subiu mais um degrau. Aclamai, rendei culto, reconhecei que o Senhor é Deus e entrai por suas portas. E por último, no versículo 5, que esse é um salmo bem curtinho, ele coloca assim: porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre. Olha aí que belíssima oração objetiva, uma oração sem muitos... o salmista ele não fica acrescentando muitas informações, ele é preciso, que nós vamos nos aprofundando a cada dia que passa, a cada momento que nós passamos com o Senhor. Aclamai, rendei culto, reconhecei que o Senhor é Deus, entrai por suas portas, é isso? Deixa eu ver se eu não estou enganando. Isso, reconhecei que o Senhor é Deus e entrai por suas portas. E por último ele diz, façam tudo isso, por quê? Porque o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre. Esse foi o Salmo 100. Agora nós vamos para as reflexões acerca do Salmo 101, cuja ideia principal é: o mal não tem lugar diante de quem ama o Senhor. Um salmo de Davi. Davi vem colocar-se como aquela pessoa que quer só estar ao lado da pessoa boa, que ele quer eliminar, né, exterminar o ímpio da sua presença. E ele começa assim: quero cantar, pera lá, Isa. A Isa fez algo aqui para que fique mais didático e já está pulando. Olha lá, então a ideia principal é o mal que tem lugar, o mal não tem lugar diante de quem ama o Senhor. Na letra A, ele faz uma apresentação do seu desejo, do seu objetivo, da sua súplica, da sua oração. Ele inicia assim: quero cantar a misericórdia e a justiça, entoar um hino de louvor a ti, ó Senhor. Também ele vai acrescentando: quero instruir-me no caminho da perfeição, quero proceder com o coração íntegro dentro da minha casa.
ele está se colocando aqui como realmente um governante, um rei que ele era. E ele diz assim: eu quero proceder com o coração íntegro dentro da minha casa. Nos Salmos, gente, tanto no Antigo Testamento também, casa significava também o local de trabalho, casa também significava o país, significava a cidade, tá? E Davi aqui ele se refere dentro da minha casa, se referindo ao reino dele. Depois ele faz uma apresentação do propósito dele, que são os versículos 3, 5, 7 e 8. O 3, aliás, eu vou ler o 5. A quem difama os outros às ocultas, eu farei calar, assim como outros altivos de coração e arrogantes não suportarei. Ele não quer ninguém que seja aquela pessoa falsa, aquela pessoa ímpia, aquela pessoa arrogante que vira as costas, ele está falando de você. Davi não tinha nenhuma pessoa parecida com esse comportamento do lado dele. Por quê? Porque ele havia feito um propósito com Deus para que ele rejeitasse o mal, para que ele rejeitasse as pessoas arrogantes, as pessoas que não reconheciam Deus como seu Senhor. Depois na letra... depois o versículo 7 e 8 ele coloca assim: quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. Quer dizer, aqui no meu reino, ninguém que pratica obras fraudulentas vai se criar, gente. Olha só se os governantes e os nossos líderes políticos, nossos líderes empresariais, líderes mesmo espirituais tivessem isso como um exemplo. Eu vou ler novamente. Quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. Meu Deus, Davi. E por último, no versículo 8, também ele coloca seu propósito: manhã após manhã destruirei os ímpios da terra, para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. O que quer dizer manhã após manhã? Ele quer dizer incansavelmente, todos os dias da minha vida, todos os dias que eu estiver reinando, eu vou destruir os ímpios da terra. Quer dizer, daqui do país de onde eu estou, de Israel, para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. Gente, nesse próximo salmo também que nós vamos ver, não é de Davi, o de Davi é só o 101, nós vamos ver com que amor que eles tratam a cidade de Jerusalém, que eles tratam o país de Israel. E Davi, ele tinha tanto zelo pela cidade do Senhor, tanto zelo pela cidade, pelo país, que muitos salmos dele em relação à terra, em relação ao país. E o próximo salmo 102, cuja a ideia principal é o lamento e confiança na restauração que vem de Deus. É um salmo já depois da destruição de Jerusalém, um salmo do exílio, ou durante o exílio, que eu penso que sim, que foi durante o exílio ou pós. Gente, é um salmo muito triste também, um salmo que a pessoa ficou desolada. Eu não sei se vocês vão se lembrar, quando Nabucodonosor retirou as pessoas ali de Jerusalém, ele levou as pessoas nobres, ele levou os profissionais, artesãos, levou a classe mais alta da sociedade, as pessoas mais bem educadas, as pessoas mais sábias aos olhos humanos, foram levados para o cativeiro, para o exílio. Porém, lá em Jerusalém ficaram as pessoas doentes, as pessoas muito pobres, os idosos. E aqui, essa pessoa que escreve esse salmo provavelmente é um jovem doente. Eu penso que ele é isso, porque ele faz um salmo que ele ficou sozinho, que ele está vendo as ruínas, que ele está vendo tudo desmoronando, porém ele não tem quem o ajude, ele se sente solitário. Olha lá, vamos então para a letra A, que é a apresentação do clamor. Ele faz isso nos versículos 1 e 2. Ó Senhor, ouve a minha oração, responde ao meu clamor com urgência. Ele tem urgência. No início, quando eu comecei a ler, eu pensei que ele fosse um idoso, mas não, ele vem colocar que ele é uma pessoa jovem, que ele está na metade dos seus dias.
Na letra B, ele coloca a apresentação do propósito desse salmo. Os versículos de 3 a 5 e 7 e 8. Eu vou ler o 5. Meus gemidos são tão veementes que meus músculos aderem aos ossos. Quer dizer, esses gemidos eles estão tão constantes, tão fortes, tão insistentes, que os meus músculos já se aderiram aos ossos. Quer dizer, de tanto eu gemer, de tanto eu me encolher, os meus músculos estão atrofiando e grudando nos meus ossos. Isso. Depois, na letra C, ele vai colocar... Gente, não. A letra B, isso, os versículos 1 e 2. Depois, a expressão dos sentimentos dele. A letra B, expressão dos sentimentos. Versículo 3 e 11. Versículo 3 e 11. Eu vou ler o 11. Meus dias são como a sombra que se alonga. Estou secando como a erva. Gente, meus dias são como a sombra que se alonga. Estou secando como a erva. O que é uma sombra que se alonga? É aquele dia que ele está vendo passar. A sombra se alongar é quando o sol ele vai se pondo, né? E ele vai deixando aquela sombra e aquilo não acaba. Ele fala, olha, é uma sombra que se alonga, mas eu estou secando como a erva. Também ele diz no versículo 14, pois teus servos amam até as pedras de suas cidades destruídas e a poeira de seus caminhos arruinados. Meu Deus, além de tudo, ele diz assim, mas tu, ó Eterno, estás entronizado para sempre e serás lembrado de geração em geração. Quer dizer, os meus dias estão como uma sombra que se alonga, eu estou secando como a erva, mas tu, ó Eterno, estás entronizado para sempre e serás lembrado de geração em geração. Por último, ele expressa a confiança no Senhor. Ele diz, olha, as nações temerão o nome do Eterno, e todos os reis da terra tua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião, Sião é Israel, quando o Senhor reconstruir Sião e aparecer em sua glória, que isso seja escrito para a geração futura. Ele tem esperança, ele tem a confiança de que o Senhor vai reconstruir Israel, vai reconstruir Jerusalém, e ele quer que isso seja escrito para que as próximas gerações conheçam, para que em Sião se proclame o nome do Senhor e seu louvor em Jerusalém. Outrora fundaste a terra, os céus são obra de tuas mãos. Aí ele vem fazer um louvor à criação de Deus. Outrora fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces todos. Eles perecerão, quer dizer, o céu e a terra vão perecer, mas tu permaneces, todos eles se desgastarão como um manto. Tu, como roupa, os trocaste e serão abandonados. Gente, ele diz assim, olha, outrora, Deus, tu criastes o céu e a terra. O céu e a terra perecerão. Lembra-se que tem uma palavra, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará? Aqui ele diz, olha, o céu e a terra vão perecer, eles vão se desgastar como um manto, e como roupa, Senhor, tu vai trocar o céu e a terra, porque também é uma oração inspirada, e nós vemos lá no Apocalipse, que se farão novos os céus e a terra. E aqui ele diz, olha, como roupa, Senhor, tu vai trocar e eles serão abandonados. Esses velhos céus, essas velhas terras, né, serão abandonados e novos céus e nova terra virão. Tu, porém, és o que és e teus anos não têm fim. Tu, porém, és o que és e teus anos não têm fim. Gente, olha só. E ainda ele diz assim, os filhos de teus servos se estabelecerão e seus descendentes se manterão diante de ti. Ele termina o salmo declarando que não importa o que tenha acontecido com Israel, com Jerusalém,
as novas gerações saberão quem é Deus. Sabe por quê? Porque quem ficou aqui, esses remanescentes, eles vão contar para as próximas gerações que Deus fez grandes coisas, que Deus criou todas as coisas. E ele termina: os filhos de teus servos se estabelecerão e seus descendentes se manterão diante de ti. Quer dizer, aconteça o que acontecer, céus e terras podem ser trocados, mas os filhos dos teus servos, os seus descendentes permanecerão na tua presença, Senhor. Uau, que lindo, que incrível esses salmos de louvor a Deus, que glorifica o nome do Senhor pela criação. Eu sou apaixonada por orações que falam da criação, porque eu acho que é uma maneira maravilhosa de nós louvarmos o nosso Criador. Porque eu penso que Deus, nós lemos no Gênesis, né, que ele viu que tudo era bom, ele se alegrou com a obra da criação dele, com o resultado da criação dele. E eu penso que Deus, ele se alegra, ele se gloria mesmo nas orações que são feitas, exaltando a sua criação, mostrando para ele a nossa gratidão de estarmos habitando em um ambiente que ele preparou exclusivamente para nós. Amanhã tem mais salmos. Hoje nós ficamos por aqui com os salmos. Nós meditamos acerca dos salmos 100, 101 e 102. Hoje, começando o livro novo, primeira carta aos Coríntios. Ai, gente, a gente fala primeira carta aos Coríntios, mas o livro mesmo na Bíblia só está escrito 1 Coríntios. Então, vamos tratar dessa maneira. Eu vou fazer uma breve apresentação do livro aos Coríntios. Trata-se de cartas inspiradas, elas seriam 4, gente. Porém, 2 estão perdidas e nós conhecemos 2, que é 1 e 2 Coríntios. Foram escritas pelo apóstolo Paulo em resposta a notícias que ele recebia da igreja de Corinto. A igreja de Corinto se localiza na Grécia, é uma cidade portuária, por isso que os crentes dali, os convertidos, os cristãos dali, eles tinham tantos problemas que nós vamos ver ao longo dessas 2 cartas. Desde quando foi fundada, ela apresentou bastante problemas, tanto problemas sociais como problemas morais, litúrgicos, embates litigiosos, e Paulo vai tratar desses assuntos nesses 2 livros. Na segunda mensagem, essa é mais específica, eu fiz essa introdução já para os 1 e 2, tá? Porque é o mesmo contexto, os mesmos escritores, enfim. Nesse primeiro livro, ele escreve especificamente para a igreja de Corinto. Porém, na segunda carta, na segunda mensagem, Paulo vai escrever de forma mais ampla e busca orientar todos os irmãos, todos os cristãos que estão espalhados pela Acaia. A característica principal é responder a questões que estão acontecendo ali, que Paulo foi informado de que estava acontecendo isso lá em Corinto. Coríntios são os moradores. Exortar também quanto aos problemas que estão acontecendo ali, animar a fé e também alertar em relação a pessoas que estavam ficando entre eles, que estavam desencaminhando, eles estavam desencaminhados e estavam desencaminhando também outros cristãos. Então, o autor é Paulo, no ano mais ou menos de 56 depois de Cristo. Ele escreve quando ele estava em Éfeso e Macedônia, respectivamente. Então, a primeira carta, o primeiro livro, ele escreve quando ele estava em Éfeso, e a segunda quando ele estava na Macedônia. Vamos lá para esse importante livro, que não só para os membros da igreja de Corinto, mas para nós também, hoje ainda está muito atual os assuntos que ele vem tratar aqui. Então, o capítulo 1 vai desde as saudações de Paulo, que ele vai fazer, as saudações aos irmãos, até a exortação para gloriar-se apenas no Senhor. Vamos lá, ponto 1. Chamados para serem santos, versículos de 1 a 3, que é a saudação. Eu vou só destacar um pedacinho. Ele diz assim: Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo,
pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos. Gente, olha a estratégia de Paulo. Paulo estava escrevendo para uma igreja com problemas morais, com fornicações, né, que seriam, as pessoas estavam ali se prostituindo, e ele começa a carta como, gente? Aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos. Ele vem lembrar quem esses cristãos são. Ele vem lembrar no nome de quem que eles estão sendo santificados, no nome de quem eles serão salvos. Isso é uma memória para você e eu também. Deixa eu ficar mais aqui. Para nós também. Por quê? Porque todos os dias nós nos deparamos com problemas também, com pessoas que querem nos desviar, e nós precisamos nos lembrar de a quem nós servimos. No nome de quem que nós estamos falando, no nome de quem que nós estamos sendo salvos e santificados todos os dias? É no nome do Senhor Jesus. Toda vez que eu me lembrar disso, toda vez que eu me lembrar que eu sou a habitação do Espírito Santo, eu dou um passo atrás no pecado. Se eu estiver pecando, eu paro imediatamente. Se eu estiver em direção a pecar, eu tenho que retroceder. Que eu tenho que me lembrar que eu sou serva de Jesus e que eu sou santificada todos os dias por meio das minhas ações, por meio das minhas atitudes, por meio de tudo que eu faço, de tudo que eu falo, de tudo que eu como, de tudo que eu bebo, de tudo que eu ouço, de tudo que eu vejo, enfim. É isso, é uma lembrança. Eu achei maravilhoso esse início e como Paulo estrategicamente foi falar para eles que estavam com problemas, já dizer aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos. No ponto 2, ele vem colocar que ele é grato pela graça de Deus manifestada aos irmãos de Corinto. Por quê? Olha aqui. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus, que vos tem... pera lá. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Quer dizer, eu sou grato a Deus porque Ele, né, Deus concedeu a graça de vocês serem salvos, de vocês conhecerem a Jesus. Por quê? Porque a igreja de Corinto era a igreja dos gentios na Grécia. Lembrando que o Messias, que a palavra de Deus, que os patriarcas, que todas as profecias eram para os judeus. Nós vimos tudo isso. Quem não está acompanhando talvez vai ficar um pouco perdido, mas nós saímos do livro de Romanos, bem como do livro dos Atos dos Apóstolos, que vem nos mostrar que Paulo foi um apóstolo chamado já por Jesus Cristo para ir até os gentios, ou seja, para os não-judeus. Por quê? Porque os judeus, eles rejeitaram ao Messias, eles rejeitaram a santificação, rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Eles estavam buscando uma salvação pela lei, mas nós vimos que a lei só não salva, que a nossa salvação está em Cristo Jesus. E ele vem dizer que ele é grato a Deus por essa graça ter alcançado esses irmãos que estão lá em Corinto. No ponto 3, ele já vem dizer assim, os versículos de 10 a 17. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Então, ele já vem tratar aqui no ponto 3 de divisão na igreja. Por que estava acontecendo essa divisão? Olha lá. Antes, sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eles estavam, olha, daí Paulo dá um insight aqui, ele dá um ensinamento. Por quê? Sabe aquela pessoa que chega para nós e fala assim, fiquei sabendo que você está fazendo tal coisa, fiquei sabendo que fulano isso. Primeira coisa que Paulo vem dizer aqui, ele diz assim, o pessoal da família de Cloé contou para Paulo que estava havendo essas divisões na igreja. Então, Paulo já foi falando, eu já vou dizer quem me contou, foram as pessoas da família de Cloé. Assim, nós também devemos agir. Quando a pessoa vier falar alguma coisa para nós vamos falar, quem te falou? De onde você está trazendo essa informação? Com que objetivo você está me falando isso?
Primeira coisa que nós temos que fazer, e Paulo aqui ele foi enfático, ele disse, as pessoas da família de Cloé. E qual que era a divisão, gente, que Paulo está tratando aqui? Eles estavam dizendo, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro, outro eu sou de Cristo. E Paulo vem chamar a atenção deles que não é isso. Ele coloca assim, ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Olha, né, querendo dizer, lembra bem, quem foi que morreu na cruz por vocês, em nome de quem vocês foram batizados? Quem é que fez todo o sacrifício por vocês? Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Apolo, mas sim Cristo, somente Cristo. Então não era para haver divisão, era para focar exclusivamente na salvação que há em Cristo Jesus. Ele diz assim, olha, eu dou graças a Deus por não ter batizado muita gente aí não, já para não dizer que foram batizados em meu nome. E ele já vem colocar ali no versículo 17, assim, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, para clamar, não por meio de palavras de sabedoria, ele já vem dizer isso, não por palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo seja esvaziada. Ele falou, de jeito nenhum. Eu fui chamado, eu fui convocado para trazer a mensagem da cruz, que para as pessoas que estão sendo destruídas, quer dizer, para os ímpios, para os pecadores, para os judeus que não aceitaram a salvação por meio da cruz, isso vai parecer loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aqui nesse capítulo, gente, eu não sei se você já teve contato com essa leitura, é aquele texto maravilhoso que Paulo vai dizer que Deus chama os fracos para confundir os fortes, chama e o que é sabedoria para os homens, o que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. Olha que maravilhoso. Os versos 18 e 19, eu vou ler para você. Pois a mensagem da cruz, não, essa eu já li, não, é essa mesmo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Essa é uma passagem de Isaías 29:14, que já havia profetizado isso. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Por quê? Porque Deus sabia que quando Jesus fizesse o sacrifício na cruz, muitas pessoas iriam se escandalizar, não iriam aceitar. E é exatamente o que aconteceu com os judeus ortodoxos, né? Com aquelas pessoas que não tinham olhos espirituais para ver o que estava acontecendo ali, né? No mundo espiritual. Ponto 5, foi do agrado de Deus confundir os sábios e fortes, versículos de 18 a 24, eu vou ler o 22. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Lembra-se que quando Jesus ia fazer algum milagre, os judeus ficavam pedindo, faz algum sinal aí. Quando ele ia converter, pedir conversão, eles diziam, que sinal você vai nos dar? E os gregos já pediam, já queriam sabedoria, teoria, que quando Jesus foi falar para eles sobre ressurreição, quando Jesus falou aos judeus e eles pediam sinais. Paulo falou aos gentios e eles falaram assim, quando você for falar, nós vamos dar atenção para você sobre ressurreição em outro momento, hoje não. E eles saíram ali de onde Paulo estava pregando. E por último, ponto 6, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, Deus vem dizer, olha, eu quero confundir a sabedoria humana, eu quero chamar o fraco para que o forte seja ridicularizado, eu quero chamar os poucos sábios para que a sabedoria humana também
não seja dada como glória humana. Ele vem dizer assim: portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Gente, olha só que extraordinário esse texto de Paulo. Eu convido você a ler o primeiro capítulo, então, do primeiro livro de Coríntios, porque Corinto é a cidade, e você vai ver que como é enriquecedor ler o texto de Paulo, como tem ensinamentos fabulosos ali para que nós extraíamos para a nossa vida. E amanhã, dia 19/8, ao vivo no Instagram, estarei pertinho de você. Vamos fazer a oração de finalização do livro de Romanos, que eu prometi que iríamos fazer juntas. E amanhã vamos fazer meditações acerca dos Salmos 103 e 104 e 1 Coríntios capítulo 2. Eu espero você amanhã, daqui a pouco já estaremos juntas novamente. Um excelente final de domingo para você, um extraordinário início de semana, um abençoado início de semana, e eu espero você amanhã às 19h30. Tchau, até mais!